Bom, se você puder, vamos lá, vamos comentar. Falando em STF, né, vamos comentar sobre a decisão aí do ministro Barroso, né, que tomou uma decisão aí que... Bom, eu quero muito saber do senhor qual é o desenrolar disso, né, porque realmente uma coisa sem precedentes na nossa história, né. A decisão dele de barrar a expulsão de funcionários bolivarianos da embaixada. É um negócio, assim, horroroso, né? Eu vi que você até comentou bastante lá no Twitter, né? E algumas implicações dessa decisão. Para mim, essa decisão vai na sequência da decisão do Alexandre de Moraes de barrar a nomeação feita pelo Presidente da República do Diretor-Geral da Polícia Federal, o delegado Alexandre Ramalho. Para mim, isso é claramente um outro passo nesse sentido. O mais incrível é que essa decisão do ministro Barroso é a pedido do Paulo Pimenta, do PT. Portanto, tem a mão do PT nisso. Evidentemente, o ministro Barroso recheou a sua decisão de razões jurídicas, porque consegue-se sempre qualquer argumentação para justificar uma decisão assim. Mas o que é fato é o seguinte, a mim o que me parece, Ítalo, eu já tenho até repetido isso várias vezes, é que cada vez mais fica claro que toda a situação política no Brasil e todo o desenrolar da situação política no Brasil tem relação com assuntos internacionais. E uma das coisas que se está tentando evitar de qualquer maneira é a ruína do regime venezuelano. E como o Brasil está tendo uma parte muito ativa junto com os Estados Unidos, há uma necessidade daqueles que não querem que o regime do Maduro caia em criar problemas dentro do Brasil. Primeiro, criar problemas tentando ameaçar o governo com uma instabilidade total. E depois ficar bombardeando as decisões que o governo toma. Nós temos uma decisão, né, da justiça americana que põe a prêmio a cabeça de Nicolás Maduro e de não sei quantos dirigentes do regime venezuelano, considerando-os uma narcoditadura aliada a Cuba. Aliás, hoje, o ministro das Relações Exteriores de Cuba veio sair em defesa da Venezuela e pedindo que deixe de pressionar a Venezuela. Portanto, isso vai muito na linha do que aconteceu aqui dentro. E no momento em que o Brasil o presidente, especificamente, na sua atribuição e sua responsabilidade das relações exteriores, mandou sair, expulsou, no fundo, os diplomatas venezuelanos que aqui estavam. Isso faz parte de toda uma série de atitudes que vêm sendo tomadas pelo governo para pressionar cada vez mais o regime de Maduro. E claro que o PT é o primeiro a não estar interessado nisso. Então ele vai para a Suprema Corte e o ministro Barroso suspende essa decisão, colocando uma série de problemas, a meu ver. A primeira é o seguinte, ele está evitando a expulsão de quem? De diplomatas ou de representantes de uma narcoditadura? Que não é mais, quer dizer, o poder do Nicolás Maduro não é mais reconhecido por uma série de países, inclusive o Brasil, portanto eles não são reconhecidos como diplomatas legítimos aqui. Depois, fica a pergunta, outra vez, há ou não há uma interferência do Poder Judiciário dentro do Poder Executivo, dentro das prerrogativas do Poder Executivo? Eu me lembro que quando saiu a decisão do Barroso, o Paulo Eduardo Martins escreveu no Twitter, alguém elegeu o STF para a presidência da República? Então, o Supremo, na sua caminhada para ir assumindo o controle do Executivo, a mim, essa decisão parece-me exatamente isso, parece mais uma decisão nessa linha. É bom lembrar que há dias atrás o senhor Fernando Henrique achou por bem dizer que já está em marcha uma efetivação no país de um presidencialismo ou de um semipresidencialismo, de uma espécie de parlamentarismo branco, em que o Supremo e o comando da Câmara têm assumido as prerrogativas do Executivo, que é uma coisa escandalosa. Agora, eu acrescento aqui uma coisa. Eu até escrevi isso no meu Twitter. Você vê que todo o mecanismo político, mediático, que tinha conseguido dominar o Brasil em todas as suas estruturas, não está interessado na queda do regime do Maduro e na possível queda também do regime em Cuba. E isso, para mim, é uma chave de leitura de toda esta instabilidade que está havendo no Brasil. Quem acompanha, né, principalmente o Radar da Mídia, a gente comenta muito sobre isso, né? Ele já vinha numa quase que uma tradição, né, de expandir o seu domínio sobre as prerrogativas do legislativo. De que maneira? Tomando atitudes, né, tomando decisões que nominalmente eram interpretações da norma, mas que na prática, na realidade, eram novidades legislativas. Ou seja, você pegava aquilo que não estava escrito e concluía outra coisa, né? Aquilo que estava escrito e concluía o que não estava escrito. Aí é óbvio, correndo ele foi lá, você, pelo amor de Deus, bota um regimento isso aqui, que tem que ter uma consulta o plenário. Não dá para esse povo fazer essas cagadas, né? Aí o povo sai na rua pedindo a cabeça, fecha o STF. Quer dizer,
você está acumulando motivos, você está acumulando cada vez mais, você está acumulando motivos explícitos, né? E perdendo a opinião pública para o que te deslegitima. Já dizia Napoleão, aparência de poder é poder. Na medida que você vai perdendo a legitimidade com o povo, você vai perdendo o poder também. Não adianta a letra da lei. Você sabe porque nós somos a mais alta cor desse país. Meu querido, se você não fizer por merecer, você só manda com o consenso dos mandados. Qualquer poder na Terra só opera com o consenso dos mandados. Só um minutinho. Pois não. Só dar o enigma de Moro. Eu resumo isso em um verdade. minuto. Fizeram essa volta toda aí. Não, eu resumi isso em um minuto. É o seguinte. Há um enigma que me chama muita atenção. E tem a ver com o que a gente está falando. O Sérgio Moro, torna-se conhecido no Brasil por quê? Porque ele começa a ser o juiz que começa a julgar uma organização criminosa que tinha assenhoreado do poder e que é o PT. Só que essa organização criminosa se estende também a outros partidos e diversos membros de outros partidos são presos. Mas, essencialmente, a coluna vertebral dessa máquina era o PT. Bom, e ele chega, e aí está o auge do prestígio dele, ele chega e prende o Lula. Decreta a prisão do Lula, depois ela é ratificada e o Lula é preso. Efetivamente é preso. Entretanto, evidentemente, ele era um juiz federal em Curitiba, portanto, não tinha jurisdição em outros lugares. A Operação Lava Jato começa a se estender por vários estados e, no Rio de Janeiro, ela faz uma verdadeira razia na máquina instaurada pelo PT com a ajuda do PMDB e do Sérgio Cabral. E, curiosamente, em São Paulo, o ninho dos tucanos não sai praticamente nada. Ou não sai nada, a bem dizer. E todas as iniciativas mais ou menos são barradas. O que chamou sempre a atenção. Eu, pessoalmente, vou dizer o que é que pessoalmente aconteceu comigo. Quando o ex-juiz Sérgio Moro aceita o convite para participar do governo como ministro da Justiça e da Segurança Pública, o meu raciocínio qual foi? Bom, agora ele já não é mais juiz, ele não tem as limitações da jurisdição dele, também não tem mais as limitações da posição pública dele, em que ele, por exemplo, como juiz, não podia afrontar o Supremo, não podia fazer nada disso. E ele passa a ter um cargo político, em que tudo isso era permitido, porque ele é um político. Não necessariamente de um partido, mas ele era um político. Bom, mas não é só isso. Ele vai ter, sob o seu comando, a Polícia Federal, os meios de investigação, para dar uma amplitude a esse combate à corrupção, como não tinha sido visto até então, porque ele era apenas um juiz em Curitiba. Só que eram duas bandeiras do governo Bolsonaro, a segurança pública e essa do combate à corrupção. Só que a segurança pública, ele começa a trabalhar na segurança pública, faz coisas contra as organizações criminosas, separa os líderes, faz isso, faz aquilo, e realmente a criminalidade começa a cair. Mas do ponto de vista do grande combate à corrupção, praticamente você não ouviu mais falar de nenhuma grande operação. E você vê uma Câmara dos Deputados sendo dirigida por um homem como o Botafogo, e você vê em inúmeros lugares pessoas, a corrupção continuando, e mais, você nas eleições tinha visto dois grandes derrotados, o PT e o PSDB. O PSDB foi um dos grandes derrotados daquela eleição. E todo mundo sabia que se avançassem as investigações da Lava Jato, elas teriam que bater no PSDB também.